Reduzir o colesterol é um erro histórico baseado em estudos falhos e interesses comerciais da indústria farmacêutica. Em vez de culpar as gorduras saturadas, o livro aponta a inflamação crônica, a oxidação e o consumo excessivo de açúcar como os verdadeiros causadores de danos arteriais. A explicação detalha como o colesterol é uma molécula vital para a saúde do cérebro e a produção de hormônios, sendo inofensiva quando não está oxidada. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos maiores dogmas da medicina moderna. Aquela ideia de que o colesterol é o grande vilão da saúde do coração. Vamos investigar juntos e entender o que pode ser um dos maiores mitos da história recente da saúde. Para começar, vamos pensar nessa analogia aqui que é bem forte. 200 anos atrás, o tratamento padrão para várias doenças era a sangria. Hoje a gente sabe que era um erro completo. A questão que se levanta é, será que o nosso foco, quase obsessivo em baixar o colesterol a qualquer custo, não seria o equivalente moderno da sangria? É uma provocação, claro, mas que já prepara o terreno para a gente começar a questionar o que parece ser uma verdade absoluta. Então, primeiro, vamos relembrar aquela história que todo mundo já ouviu, né? A narrativa que colocou o colesterol lá no banco dos réus, como o principal culpado pelos problemas do coração. A historinha é bem simples, quase um roteiro. É a tal da hipótese lipídica. Funciona assim, ó. Passo 1, a pessoa come gordura saturada. Passo 2, isso faz o colesterol no sangue subir. Passo 3, esse colesterol vai entupindo as artérias e... Passo 4, doença cardíaca. Uma linha reta super fácil de entender e que dominou as conversas sobre saúde por décadas. Mas será que é simples desse jeito mesmo? É aqui que as coisas começam a ficar bem mais interessantes. Vamos dar uma olhada agora em alguns fatos que, digamos, não se encaixam tão bem nessa história que acabamos de contar. E olha só que dado impressionante. Segundo várias pesquisas, cerca de 50%, ou seja, metade de todas as pessoas que são hospitalizadas com ataques cardíacos têm níveis de colesterol considerados normais, perfeitamente normais. Pois é, isso leva a uma pergunta que não quer calar. Se o colesterol fosse mesmo o grande culpado, a gente não esperaria que quase todo mundo que sofre um ataque cardíaco estivesse com colesterol nas alturas? Esse número sozinho já mostra que, no mínimo, a história é bem mais complexa. E aqui, a gente vira a moeda. Longe de ser um veneno, o colesterol é absolutamente essencial para a vida. Ele faz parte da estrutura de cada célula do nosso corpo. Ajuda a produzir vitamina D, é a matéria-prima para hormônios importantíssimos, como estrogênio e testosterona. E para o cérebro? Nossa, é fundamental. Então, fica a reflexão. Como é que uma substância tão vital foi transformada no inimigo número 1? E aprofundando um pouco mais, até mesmo aquela categoria que a gente aprendeu a chamar de colesterol ruim, o tal do LDL, é uma simplificação. A ciência mais atual mostra que existem tipos diferentes de partículas de LDL e olha, elas não são todas iguais, não. A diferença é gritante. Pensa assim. As partículas do padrão A são como umas bolas de algodão grandes e fofas, que flutuam pelo sangue sem causar problema. Agora, as do padrão B, essas são como pequenas bolinhas de chumbo, sabe? Pequenas, densas, duras, e são essas que conseguem se infiltrar na parede das artérias e começar todo aquele processo inflamatório que leva à formação de placas. E aqui vem a grande virada na história. Sabe o que mais aumenta o número dessas partículas perigosas, as do padrão B? Surpreendentemente, não é a gordura da dieta. Segundo os estudos, o que faz isso é uma alimentação pobre em gorduras boas e lotada de carboidratos refinados e açúcar. Exatamente o tipo de dieta que foi recomendada por anos a fio como saudável para o coração. Ok, então se o colesterol talvez não seja o grande vilão, quem são os verdadeiros culpados por trás das doenças do coração? Vamos descobrir agora. A pergunta-chave é essa, né? O que de fato dá o primeiro empurrão? Qual é o gatilho que inicia o dano nas artérias e leva a esse entupimento? O culpado número 1, que aparece como a raiz de quase todas as doenças crônicas, inclusive as do coração, é a inflamação. Mas não aquela inflamação de um corte no dedo, e sim uma inflamação crônica de baixo grau. É como um fogo baixo e constante queimando por dentro das nossas artérias. Em segundo lugar, a gente tem a oxidação. Pensa nela como a ferrugem do corpo. É o dano oxidativo causado pelos radicais livres, que pegam a partícula de colesterol LDL, que estava lá quieta, e a transformam numa partícula perigosa, que aí sim dá início à inflamação. O terceiro da lista, açúcar.
Como a gente já viu, o excesso de açúcar na dieta não só aumenta o tipo ruim de LDL, como também causa dano direto nas artérias e bota mais lenha na fogueira da inflamação. E por último, mas não menos importante, o estresse. O estresse crônico, do dia a dia, libera um monte de hormônios que aumentam a pressão e a inflamação, contribuindo diretamente para esse ciclo de danos que pode levar a problemas no coração. Essa metáfora aqui é perfeita para entender a coisa toda. A inflamação é o incêndio acontecendo na parede da artéria. O colesterol, como um bom bombeiro, chega lá no local para tentar apagar o fogo e consertar o estrago. Então, culpar o colesterol pela doença cardíaca é a mesma coisa que culpar o bombeiro pelo incêndio. Ele é parte da solução, não a causa do problema. E aqui a gente vê o mecanismo do açúcar em ação. O excesso de açúcar no sangue literalmente se gruda nas partículas de LDL. Esse processo tem um nome, se chama glicação. E é esse LDL glicado, ou seja, danificado pelo açúcar, que se torna o verdadeiro problema, porque é ele que dispara a resposta inflamatória. Percebe? Não é o colesterol em si, mas o colesterol danificado pelo açúcar. Bom, se a gente já identificou quem são os verdadeiros culpados, a pergunta agora é: e o que fazer? Vamos traçar aqui um novo caminho para proteger a saúde com base nessa outra perspectiva. Na alimentação, a estratégia muda completamente. Ao invés de ficar contando gordura, o foco passa a ser numa dieta anti-inflamatória. Na prática, isso quer dizer consumir mais alimentos de verdade, ricos em nutrientes, salmão, frutas vermelhas, nozes, folhas verdes, azeite e, claro, descartar os verdadeiros vilões: açúcar, refrigerantes, farinhas refinadas, gorduras trans e os óleos vegetais processados que promovem a inflamação. E a proteção vai muito além do que a gente come, né? Aprender a gerenciar o estresse, seja com meditação, respiração, fazer exercícios, fortalecer os laços com as pessoas que a gente ama e, de forma geral, aproveitar mais a vida. Tudo isso são ferramentas poderosíssimas para combater a inflamação e manter o coração forte por muito, muito tempo. E para fechar, fica essa reflexão. Se a gente passou décadas olhando para o bombeiro, talvez tenha chegado a hora de começar a prestar atenção em quem ou o que está realmente causando incêndio. Espero que essa análise tenha aberto uma nova janela de pensamento sobre o assunto.